O futuro, só de pensar nele já dá aquele frio na barriga, não é? E com ele, vem aquela pergunta que fica martelando na cabeça. Será que a gente está preparado? Essa ansiedade, essa coisa de não saber o que vem pela frente, pode simplesmente nos paralisar. Pois é, essa pergunta sobre o desconhecido, ela chega meio como uma sombra, sabe? E acaba roubando a nossa paz. Mas e se o segredo para encarar o futuro não for ter todas as respostas? E se for sobre ter a maturidade para fazer as perguntas certas? Vamos mergulhar nisso agora. Porque olha só, todo esse medo, ele nasce de uma única ilusão. Uma coisa que a gente acredita que é verdade, mas sem nem se dar conta. E que ilusão é essa? É a ilusão do controle. Aquela ideia de que a gente não só pode, como deve controlar tudo. Então a gente planeja, organiza, cria estratégias, achando que com isso vai conseguir, sei lá, domar o amanhã. E isso é uma batalha constante, né? A gente acha que se planejar cada mínimo detalhe vai conseguir desviar do vento, parar a chuva, mas a vida sempre dá um jeito de mostrar que não é bem assim que a banda toca. Exatamente. É como tentar domar um cavalo selvagem. Quanto mais a gente puxa as rédeas com força, mais ele nos joga para longe. O medo do futuro, no fim das contas, é o puro cansaço dessa briga que a gente nunca vai vencer. E é exatamente aqui que a maturidade entra. E ó, não tô falando de idade, tá? Tô falando daquela virada de chave na nossa mente. É parar de lutar com o cavalo e aprender a confiar no cavaleiro. É a decisão de finalmente soltar as rédeas. Tá, mas como se vive sem esse peso todo? A resposta começa com uma rendição. Mas calma, não é uma rendição por derrota, é uma rendição por confiança. É sobre trocar o nosso controle frágil por uma âncora muito, mas muito mais firme. Agora, para e pensa na profundidade dessa promessa. O ponto crucial aqui não é a promessa da ausência da tempestade, é a garantia da presença dele no meio da tempestade. A força não é um pacote que a gente recebe antes, ela é prometida durante a luta. E isso é muito poderoso. E isso é fundamental entender. Confiar não é, de jeito nenhum, ficar parado esperando. É o exato contrário. É parar de queimar a nossa energia de hoje com as suposições e medos de amanhã e investir toda essa força no único lugar onde a gente pode agir de verdade, o agora. Então, vamos lá. A primeira lição prática para um futuro sem medo é essa: foco total no agora. E olha, quando essa ficha cai, o jogo vira completamente. Pensa assim, a fé não é um cheque pré-datado, ele é a moeda que a gente usa hoje. A resiliência não se aprende em um livro. A gente pratica quando a internet cai bem no meio da reunião importante. E o futuro? Bom, o futuro é a casa que a gente está construindo com cada tijolo que assentamos hoje. Certo, vamos para a segunda lição. E essa é uma das mais transformadoras. Envolve uma mudança que parece pequena na nossa linguagem interna, mas que tem um resultado gigantesco. A ansiedade vive no e se? E se eu não conseguir? E se tudo der errado? É uma pergunta que nasce do medo e o resultado é sempre paralisia. A confiança, por outro lado, ela vive no mesmo que. É dizer, mesmo que eu não consiga, eu confio que existe um plano. Mesmo que a situação piore, eu sei onde está a minha segurança. O mesmo que é uma declaração que nasce da confiança e gera resiliência. É ancorar a nossa esperança em quem Deus é e não nas circunstâncias que a gente vê. A terceira lição, eu admito, pode parecer um pouco estranha no começo, mas ela tem o poder de redefinir completamente a nossa relação com o medo. A gente tem o costume de tratar o medo como um muro, né? Uma barreira que nos faz parar. Mas e se o medo for, na verdade, um mapa? E se o seu maior medo estiver apontando com uma seta bem grande na direção do seu maior chamado? Muitas vezes, onde está o medo, está também o nosso propósito. Porque maturidade não é não sentir medo. Maturidade é sentir aquele frio na barriga e mesmo assim dar o passo. É a coragem de agir apesar do medo, confiando que a força que a gente precisa vai ser dada no caminho. E, finalmente, a nossa quarta lição. Essa tira o foco de nós mesmos e coloca em algo muito, muito maior. Pensa comigo, uma vida focada só em si mesma é super vulnerável. A gente vive com medo do que pode perder. Mas quando o nosso foco muda para servir aos outros, a perspectiva toda se amplia. O foco muda de o que eu posso perder
para o que eu posso oferecer. Uma vida de propósito, sabe? Uma vida ocupada em construir um futuro melhor para os outros simplesmente não tem tempo para ser paralisada pelo medo. Então, para resumir tudo, o caminho para um futuro sem medo se constrói com 4 pilares bem práticos. Primeiro, focar no hoje. Segundo, trocar a dúvida do e se pela fé do mesmo que. Terceiro, usar o medo como um guia, uma bússola. E quarto, encontrar propósito em servir. E eu quero deixar essa pergunta para reflexão. Olhe para os seus medos agora. O que será que eles estão mostrando sobre o próximo passo que você precisa dar? Onde nesse seu mapa da vida o medo está apontando para um propósito? Não é preciso ter todas as respostas para o futuro, de verdade. Só é preciso ter a confiança e a coragem para dar o próximo passo, hoje. E lembre-se, se este vídeo ajudou uma pessoa a mudar sua vida ou encontrar motivação, já está fazendo a diferença.